change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to be. It's even harder to picture that you're not here next to me. You say it's too late to make it, but is it too late to try? Estou recebendo aqui a Eva, assessora e cerimonialista. Boa tarde, Eva, tudo bem? Boa tarde, Sol, tudo bem com você? Tudo bem, passeou bastante? Passei. O pai já foi embora? Já foi. Agora fica saudade, fica, né? com Mas certeza. É bom que veio, né? É bom passar um tempo junto, né? Esclarecer, a gente vem com as forças revigoradas. Mas agora voltou a... Tô sabendo que você foi fazer um curso. Ativa. Fala pra mim. Meu pai foi embora, acabou as férias, eu já corri, né, pra fazer um curso, o curso do Roberto Cohen, que ele é considerado, né, o melhor cerimonialista do Brasil. Ele já fez casamento de Juliana Paz, de diversos globais ele faz. Verdade. Então foi um curso de 2 dias lá em São Paulo, bem puxadão e aos mesmo. Poucos você vai mas foi muito bom. Tem muita novidade? Tem bastante. Tem bastante novidade. Na verdade, é se atualizar, né, Solange? Claro que tudo que é necessário ser feito, eu vi, graças a Deus, que nós fazemos. Mas essa atualização, né, é sempre bom. O que está usando, o que está acontecendo, como que eles vão avançando, né, em todo o planejamento. Enfim, tem muita novidade por aí. Muda muita coisa. Muda um pouquinho. E aos poucos a Eva vai estar passando aqui no programa Convive, é isso? Com certeza! Vou vir sim. E hoje nós vamos falar de algo que na minha, quando eu sempre vou falar, eu falo a minha época, né? Que na minha época era totalmente diferente. Você escolhia, né, na hora do cerimonial, na igreja, você escolhia o padrinho, você ia lá, convidava, o da minha de honra também. Agora hoje mudou muita coisa, né? Então aos poucos nós vamos conseguindo. Se nós não conseguimos passar para você tudo hoje, nós vamos passando aos poucos. Porque eu quero começar assim, primeiro, falando da escolha dos padrinhos. Perfeito. Pode ser? Ótimo, pode. Né? Porque eu vejo assim que escolher padrinho, onde entra aí a assessoria para estar ajudando? Tá. É uma dúvida que surge muito para as noivas. Solange, elas sempre me perguntam como escolher os padrinhos, e sempre tem uma situação ou outra mais complicado. Às vezes tem muitos irmãos e querem colocar todos, ou tem aqueles amigos. Então surge muita dúvida mesmo, e elas me procuram muito, né, com essas questões. Então a primeira dúvida que elas me perguntam é como escolher, que critério que elas usam, né? O critério realmente, na minha opinião, é o critério da afinidade. São aquelas pessoas que fazem parte da vida, né, do casal, que realmente tem um carinho especial, aquela pessoa que conviveu ou convive com eles, pode ser tanto da família ou também casais de amigos, enfim. E não tem nada de tem que ser casado ou pode ser 2 irmãos, como que é? Não tem, viu, Solange? Fica a critério mesmo dos noivos. Se não for casado, às vezes, eu quero chamar aquela minha amiga que cresceu comigo, tal, mas ela não tem um companheiro, né? Aí ou você vai também convidar um amigo ou um parente que seja solteiro e vai formar um casal. Ou então, o que eu indico muito para as minhas noivas, porque assim, o cortejo da cerimônia, né? Então, esses padrinhos, as entradas e tudo mais, hoje é tudo questão de coreografia. Então, você pode montar, na verdade, da forma que você achar melhor, que seja confortável para os padrinhos, né? Então, é sempre isso que eu falo, tem que ser confortável para eles. Provavelmente, uma pessoa que é casada e você vai convidar só o homem, não é confortável, você não concorda? Então, tem que ser confortável para eles. Então, ou pegar 2 pessoas solteiras e formar um casal, ou de repente fazer um outro tipo de entrada com os padrinhos. Não necessariamente eles entrando em casal, mas pode entrar também uma pessoa sozinha, por que não? Uma pessoa sozinha pode ser madrinha? Pode sim. Sem parceira? Sim, já teve um casamento que nós fizemos assim, entrar o casal. Então quando tem um relacionamento, entrava o casal.
Quando a pessoa era solteira, ela entrava sozinha. Aí depois entrava um outro casal. Aí depois entrava o padrinho que era solteiro. Depois um outro casal, depois a madrinha que era solteira. E fez todo sentido, porque... Nossa, mas antigamente não existia isso. Não podia. Até na católica hoje pode isso? Olha, é sempre bom, né, o que eu falo para as noivas, é sempre bom ir lá e conversar, né, com o responsável pela igreja, porque as regras, elas sempre têm que ser respeitadas. Tá. Então, se houver alguma regra que não permita esse tipo de cortejo, o ideal realmente é cumprir a regra da igreja. Mas eu já fiz assim em igreja católica, já fiz também as madrinhas entrando, todas as madrinhas se posicionando do lado esquerdo e todos os padrinhos se posicionando do lado direito. Já fiz assim na igreja católica também. E não ficou tem dos noivos e das legal. noivas? Ficou super legal. Do lado da noiva tava só as mulheres, só as madrinhas. E do lado do noivo, só os padrinhos. Então, não importava, assim, se era casada, se era solteira. Entrou todo mundo individual. Seria um padrinho de ambos os lados. Isso. E aí as mulheres do lado da noiva, os homens do lado da noiva, fica uma graça. Fica bem bacana. Gente, vivendo e se aprendendo. E hoje, né, que a gente vê muitos casais casados do mesmo sexo. Então, na igreja católica, olha... como eu disse, né, é bom sempre consultar as regras da igreja. Eu tenho um casal que vai entrar mãe e filha juntas, né? Então elas vão entrar, são duas mulheres, elas vão entrar juntas. Mas aí é mãe e filha. Mas e aí quando são do ambos os sexos casados? No afetivo tem que conversar na igreja. Tem que conversar na igreja. É bom conversar na igreja. Então, na realidade, né, se você for casar, não importa a igreja, antes de conversar com a cerimonialista, vai ver na igreja como que funciona, a doutrina, porque tem mesmo, né? E eu falo assim, se você escolheu casar na igreja, você tá, né, embaixo de uma autoridade. Isso, né? Então você tem que consultar, assim, essa autoridade. Cada igreja, tanto católica quanto evangélica, independente da religião, cada uma tem as suas regras individuais. Isso é importante seguir. Legal. Agora fala pra mim. Vou convidar meu padrinho, tanto você diz que pode ser só mulher, só homem, ambos os sexos, solteiro, casado, namorado. E hoje em dia eu vejo assim que mudou muito. Antes a gente levava o convite normal, né? Antes era a família, na minha época eram os meus padrinhos. Mas hoje eu tô vendo que mudou muito, né? Vai convidar um padrinho, tem que levar um presente, explica um pouquinho. Não, tá agora na moda da tal da caixinha. Você já ouviu falar na caixinha? Olha, sabe que não ouvi falar muito não, fala aí. As noivas, elas chegam pra mim, elas falam assim, Eva, o que eu vou colocar na caixinha dos padrinhos? Então tá muito na moda fazer uma caixinha e colocar alguns presentes, alguns mimos pra entregar com os padrinhos junto com o convite. O que, por exemplo? Tá. Aí... Festa junina pode pôr aí um suspiro. Vamos pôr aqui uma paçoquinha. Uma paçoquinha. De repente, se o casamento for uma festa temática, né? Quem for casar em julho, por que não? Fica aí de sugestão. Fica de sugestão. Então, tem uma diversidade, assim, de opções, de materiais, de mimos, para que eles possam colocar. O que eu falo é que as coisas que estão dentro da caixinha, elas têm que fazer sentido umas com as outras. Por exemplo, tem noivos que gostam de dar a gravata que os padrinhos vão usar no altar. Não acredito. E é super bacana, que daí eles dão a mesma cor de gravata, vamos supor, a prata. Dão pra todos. Então eles podem, eu tenho noivas que estão fazendo assim, a gravata, vamos supor, prata, e aí uma semijoia, ou uma pulseirinha, ou uma correntinha pra madrinha, fica super bacana. Não acredito. Eu tenho noivos que partem pra algumas coisas comestíveis. Então, por exemplo, caixinhas com bem casado e uma mini bebidinha. Então pode ser um mini espumante ou um mini whisky, enfim, o que for do perfil do casal, né? Ou com trufas, ou alguns docinhos. Então tem alguns que partem pra essa linha. Eu particularmente não gosto muito de misturar, por exemplo, um doce, alguma coisa assim, com uma pulseira, né? Eu acho que tudo ali dentro tem que estar conversando. Então a gravata com uma pulseirinha legal são itens que eles vão usar, podem usar na cerimônia, né? E depois,
também, ou fazer uma caixinha com doces e com uma bebida, alguma coisa nesse sentido. Se vai entregar pros padrinhos que é casal, é uma caixinha só. É uma caixinha só. Ah, é, porque... Aí, se é solteiro, aí eles fazem separados. Então, faz uma caixinha menor, aí, por exemplo, com a gravata e com o outro presente da madrinha na outra caixinha. E a entrega individual. Tudo isso, gente, é comércio, viu? Com certeza. E elas pedem muitas dicas. Ah, Eva, o que eu ponho, o que eu dou? Mas tem uma infinidade de coisas, né? Tem gente que gosta de dar uma bíblia. Enfim, vai da criatividade mesmo. E outra coisa, em relação à roupa. Então, é muito polêmico, elas sempre também me perguntam. Tem aquela questão assim, colocar a cor do vestido das madrinhas ou Todos não iguais. colocar. Fica bonito? Fica maravilhoso. A gente Todas sabe iguais? que Você na acha que foto fica? assim sai um altar divino. Verdade? Fica bem bonita, a foto fica bem bacana. Ainda mais se tiver fica mulher de um lado e homem de outro. Fica mais linda ainda, com certeza. Fica bem bonito. Mas a gente sabe que na realidade, na prática, não é tão funcional. É, porque se você vai casar e você exige a cor, será que você não vai ter que comprar o vestido que você tá exigindo? É complicado mesmo. Por exemplo, alguém te chama pra ser madrinha. Às vezes, Eu já tenho. você já tem o vestido. Ou então aquela cor te cai melhor. Vamos supor, um azul, alguma cor que você tem de preferência. Aí a noiva pede lá o amarelo. Então, assim, não é todo mundo que combina com uma determinada cor. Então, a dica que eu deixo, assim, as noivas que quiserem colocar os tons de madrinha, ou coloca uma cor muito fácil, realmente que vá bem pra maioria das pessoas, né? Um azul mais escuro, eu acho que é uma cor legal. Preto não se Ou um usa. rosé. O preto tem polêmica, vamos deixar ele quieto. Vamos deixar ele pra lá. Vamos deixar ele pra lá. Então, assim, uma cor realmente que seja mais fácil, né? Vamos tirar o amarelo, tirar o vermelho, essas cores assim, eu acho que são mais complicadas. E também, se quer variedade de cores, que eu acho que é interessante, é você mandar, junto com essa caixinha ou junto com esse convite, uma tabelinha de cores que a noiva pode pedir na gráfica, para quem está desenvolvendo essa parte de convite, sugestões para cores do seu vestido. E aí desenvolve uma paleta de cores e ela pode escolher qual cor ela se identificar mais. Por exemplo, tons pastéis. Então tem lá o rosinha, o azulzinho, o nude. Então uma paleta de cores que aí a madrinha vai, ela, dentro daquelas cores ela escolhe e o altar fica super harmonioso. Também é uma opção intermediária. Você sabe que na hora, né, que chega o casal e fala, eu gostaria que você usasse tal cor, ninguém imagina que isso vai ficar bonito na foto. Né? Porque na realidade, o que vai sobrar do nosso casamento é as lembranças, é o álbum, né? Então, a hora que você disse agora pra mim, fica uma harmonia quando tá com a roupa todo mundo igual, tremenda. E é verdade. Dá pra imaginar, mesmo, né? Dá pra imaginar, né? Fica bem bonito. Que fica super diferente. Agora, não quero incomodar as minhas madrinhas com isso, perfeito. Eu acho que também é super bacana, né, tomar essa posição. O que eu recomendo nesse caso, então, de repente, sugerir aos padrinhos, já que para homem é mais fácil, o terno preto, a camisa branca e aí você pode dar a gravata, ficam todos de uma cor. Então as madrinhas, elas estão com os vestidos coloridos e os padrinhos, eles estão neutros no altar. Os padrinhos eu acho que é mais fácil, não é? É fácil, porque terno preto, camisa branca, entendeu? Mesmo que a pessoa não tem, ela compra, ela vai usar bastante. Né? Então, isso a gente chama de anular os padrinhos. Então, ficam as madrinhas lindas lá, coloridas com seus vestidos, e os padrinhos alinhados de terno preto, camisa branca e, por exemplo, a gravata prata. Então, fica um visual também interessante. E hoje os casamentos estão mais que tipo? Todo mundo igual, só homem, cada um vai com o que quer. Se você deixar à vontade, não quero sugerir nada pra ninguém. Aí Mas cada um hoje vai o que quer o mesmo. que estão usando lá? Depende muito do perfil dos noivos, viu? Tem Verdade. noiva que realmente quer pôr a cor e tal, e as madrinhas, pra elas, boa sorte, né? E tem noiva que, não quero incomodar, enfim, tá bem misturado, assim. É bem cada um da personalidade de da cada personalidade. noiva, Eu tive né? uma noiva já, mas foi muito interessante. Ela convidou as madrinhas e os padrinhos, ela mandou fazer na costureira
o vestido. De todos? De todas. Antes, na hora que ela foi convidá-los, ela informou que ela ia mandar fazer a roupa dos padrinhos, que ia ficar num custo acessível, de valor tal. Ah, mas cada um ia pagar o seu. Cada um ia pagar o seu. Só que era um vestido simples, mas super gracinha, porque ela casou durante o dia ao ar livre. Então era um vestidinho curtinho, estampado. E os padrinhos era a bermuda caqui, uma camiseta branca e suspensório. Ficou super gracinha, tudo a ver com o casal. E ela optou por fazer dessa forma. Ficou bem bacana. Agora fala pra mim, então roupa aí, ó, é opcional. Cada um, né? Dependendo da noiva que você pegar. E a quantidade? Porque eu já estive em casamento que não tem mais onde pôr padrinho, gente. Os padrinhos começam a se espremer. E aí? Ai, e a gente sofre, viu? A cerimonial sofre um pouquinho. É complicado, porque assim, tem igrejas que cabem realmente, entendeu? Pode pôr e tem número, o máximo ou não, o mínimo? Tem, em algumas igrejas sim. Por exemplo, na matriz, eu sei que são 6 de cada lado, mais os pais. Então, é permitido até 7 de cada lado. Mais do que agora, então também tem que ver onde a pessoa vai casar. Exatamente. Tem outras igrejas católicas que deixam à vontade. Por isso que eu falo, é sempre bom conversar com o responsável, né, por essa parte. Ao ar livre, aí já não tem esse problema. Ao ar livre, não. Só que assim, né, muito padrinho no altar, eu também fica um pouco poluído, pra ser sincera, viu? Então, assim, se tem muito, o que eu recomendo? Ou sentar uma parte nos bancos, mesmo nos primeiros bancos, ou sentar todos e deixar o altar só com os pais. Eu também peguei essa dica no curso, viu? Verdade. Que a tendência é deixar os padrinhos sentados e o altar limpo, bem clean, com os noivos e os pais. Mas fica, né, lógico que eu passo todas as tendências, as opções, fica a critério dos noivos escolherem. Mas é uma opção, inclusive, para quem tem muito padrinho, que não vai caber ou vai ficar muito apertado. Então vamos sentar eles ali nos primeiros bancos, fazem a entrada, sentam nos primeiros bancos e no altar ficam os noivos e os pais. Fica ótimo. Resolve o problema. Na época da minha mãe, que ela tem o álbum até hoje, era assim, era um padrinho de cada... Não era nem os pais, era um padrinho de cada lado. Fica chique. Fica chique, né? Fica totalmente diferente. Sim, e quem quiser escolher a quantidade, quiser deixar os padrinhos em cima do altar, a gente tem que analisar mesmo a logística. Eu faço a visita técnica nas igrejas das minhas noivas, né? Eu tenho vários casamentos em Torrinho, em Brotas, então eu costumo ir na igreja visitar, ver o espaço físico, ver se vai caber. Se eu achar que não cabe, eu já faço a sugestão pra na hora a gente não ter surpresa. E o maior número de padrinhos que você fez no casamento? 10 de cada lado. Nossa, 10 de cada lado, são 40 pessoas. 10 de cada lado. Aí nós sentamos uma parte, nós chamamos eles de padrinhos do civil. Só pra nomear mesmo e falar, vocês são padrinhos do civil, vocês vão ficar sentados. Então usamos meio que esse truquezinho, né? E os padrinhos do religioso, então, ficaram no altar. Nós tivemos que dividir, porque realmente não ia caber, ia ficar... Mesmo que coubesse o visual, não ia ficar bacana. Agora, em relação, né, é daminha de honra que fala? Isso, as damas, os pajens, essa parte que é super fofura, né? Na minha época, tinha que ser pequenininho. Às vezes você colocava pessoas muito pequenininhas, elas não entravam e ficavam no meio do corredor e não ia. Hoje eu já tô vendo que tá tendo bastante adulto também entrando. E como que funciona isso, Eva? É assim, quando os noivos têm crianças na família e eles querem chamar as crianças para serem, né, damas e pajens, elas adoram, né? Que criança que não ama pôr aquele vestido princesa e entrar na igreja. Então, eles adoram. O que eu recomendo, assim, eu tenho um casal de noivos, às vezes, que chegam pra mim e falam: ai, Eva, mas a gente não tem criança na nossa família. O que a gente vai fazer? Só pra cumprir um protocolo, cumprir essa coreografia, não é necessidade de chamar. Não tem. Então a gente pode entrar. Ah, mas eu quero alguém que entre antes de mim, ou eu quero alguém pra levar as alianças. Podem ser as damas adultas, como você disse, podem ser amigas,
Enfim, tudo é questão realmente de coreografia. Você pode brincar e coreografar da forma, né, que você quiser, desde que esteja dentro dos padrões da igreja, não há problema. Eu vi num casamento, gente, eu não sei, né? Não sei se eu concordo, tenho até medo de falar algo aqui. Entrando cachorro. Certo. Eu vou dar minha opinião profissional e pessoal. Cada um, né, como eu, né? Na igreja, eu não concordo, tá? Falando como uma pessoa, né, cristã, eu não concordo. Eu acho que é um lugar sagrado, é a casa de Deus. Por mais que nós amemos os nossos animaizinhos, eu tenho 2 cachorros, sou apaixonada por eles. Mas a igreja realmente não é lugar. E porque tem pessoas que querem, né? Na maioria das igrejas também não é permitido, viu? Ai, mas eu quero colocar minha cachorra pra entrar com as alianças. Então vamos casar ao ar livre. Vamos casar no campo. Vai casar no campo. Aí fica uma fofura, pode colocar. Se quiser pôr roupinha nela, pode pôr. Se quiser pôr plaquinha pendurada no pescoço, pode pôr. Se quiser amarrar almofadinha de aliança em cima do cachorrinho, pode pôr. Só é bom ver alguém pra levar o cachorro. Ou ele tá muito bem treinado, né? Porque... Se não pensou, sai correndo, vai embora. Não, porque tem também isso, né? É sempre um risco. Ou às vezes aquele cachorrinho pequenininho quiser entrar com ele no colo. Gente, no campo, mas ao ar no livre, campo, né? À vontade, o que quiser colocar, sabe? Desde que esteja funcional, que dê certo pra gente desenvolver, sem problema algum. Mas não. Agora, na igreja eu acho um pouquinho... Eu acho que não deve colocar. E também você tem que ver as regras da igreja, não é assim, né? Sim. Eu vou colocar. Não. Como a Eva disse assim, desde que você vai casar em determinada igreja, você tem que saber a doutrina daquela religião. Sim, acontece muito. Porque nessa igreja não pode nada. Você escolheu casar na igreja? É um sonho? Como eu disse, né, na nossa conversa anterior, a gente tá embaixo de uma autoridade, a gente tem que ter o respeito, né? Então, bem ou mal, as regras são muito exigentes ou não, mas elas têm que ser seguidas. Tem que ser seguidas. E em relação às roupas? Tá. Muitas noivas me perguntam, Eve, agora eu tenho que pagar, eu chamei a daminha, chamei o pajem, eu tenho que pagar a roupa deles ou não? Se nós formos analisar pela etiqueta, o correto seria pagar. Os noivos estão pagando. Pagar os vestidos das daminhas e as roupas, o traje dos pajens, né? Mas hoje em dia a gente sabe que casar não é fácil, que tem muito gasto, que não tá fácil pra ninguém. Então eu falo que uma boa conversa é o melhor remédio. Se você for convidar e não, né, realmente não tiver condições de arcar com esse custo, mas quiser muita presença daquela daminha ou daquele pajem, conversa com a mãe, fala, mãe, gostaria muito que ela fosse minha daminha. Só que aí, gente, não vai arcar, não vai pagar, então deixa também a mãe à vontade. Você, né? não pode exigir algo desde que você não vai cumprir. Eu acho, na minha opinião. Ou, eu quero todas iguais naquele vestido que eu vi lá que custa R$400 o aluguel. A gente não sabe também se a mãe tá com condições no momento de arcar com esse gasto, né? Então eu acho que se você, noiva, não for arcar, então deixa a mãe um pouco mais à vontade. Olha, eu traje um vestidinho branco ou clarinho, nude, né? Ou off-white, um tom bem clarinho, é o suficiente. Aí a mãe, por conta dela, ela vai lá e ela vai escolher. Tem que ter um bom diálogo. Tem que ter um bom diálogo. Mas é questão de conversar mesmo e aí deixar a outra parte um pouco mais à vontade para que ela possa encaixar no orçamento dela e não prejudicar nenhuma das partes. E em relação ao que levar na mão, que hora que entra as alianças? É uma gracinha, porque tem tanta opção. Então, pode escolher assim... O que quiser, o que tiver na criatividade. A única coisa que não pode, gente, tem que tomar cuidado com isso, são itens que sujam a igreja. Então, por exemplo, tem noivas que querem a florista, aquela florista que tem a cestinha que vai jogando as pétalas, sabe?
Hoje não pode mais, porque suja o templo, E né? depois eles não ficam para limpar. Né? Exatamente, então não pode. Quer uma florista? Então pode fazer uma florista, aquela lá que a gente faz um buquê com as rosas da mesma quantidade do número de madrinhas, e no final ela vai entregar uma rosa para cada madrinha a hora que a madrinha descer do altar. Entendi. Essa florista, ok. Aquela que joga pétalas no chão, não, dependendo da igreja, não pode. Não pode mais. Isso. E as demais daminhas tem uma série de coisas. Tem as plaquinhas, mas as plaquinhas também tem que tomar cuidado. Se for, né, realmente na igreja, no ambiente religioso, aquelas plaquinhas como não foge não, a noiva tá linda, ou ainda dá tempo de fugir, os padres, os pastores, eles não gostam, porque... Claro, tá lá recebendo a bênção de Deus. Tem que ser uma coisa, né, mais realmente alinhada ao ambiente. Ao ambiente. Então Isso. tem que tomar muito cuidado com esse negócio de plaquinha. Mas que não pode fazer a plaquinha sim. A plaquinha pode estar escrito lá, vem a noiva. Você pode pegar um versículo bonito da Bíblia e mandar fazer a plaquinha, fica super legal, né? Por exemplo, na saúde e na tristeza, por toda a vida, sabe? Alguma coisa assim. Um dizer bonito, pode colocar as plaquinhas, mas cuidado com a frase que é colocar. Depois tem balões, aquele balão de gazélio que as daminhas podem entrar. Que legal. Eu já tive, ficou muito gracinha também. Um casalzinho que entrou. Um entrou com o pirulitão, sabe aquele pirulitão sei. assim que a gente comia, enorme, colorido? E a daminha com o buquê de marshmallow. Ficou super gracinha. Adorei. E depois eles sentam ali no primeiro banco, eles vão mordendo, vão comendo aquilo e fica super legal. Bem criança mesmo. Os né? fotógrafos sempre captam essas fotos assim delas querendo, né, comer o buquê ou comendo pirulito. E em relação às alianças? As alianças podem entrar com as daminhas, né? Ela pode ser ou antes da noiva, que não na maioria das vezes as noivas não preferem dessa forma, mas tem essa opção. Pode ser antes da noiva, entre o casal, eles já podem entregar para o noivo e o noivo vai guardar no bolso. Ou eles podem sentar no primeiro banco, de repente uma pessoa diferente vai lá e na hora entrega ao noivo. Tem essas opções. Ou o mais comum, que é depois da noiva, depois da bênção das alianças. Isso, depois dos juramentos, o padre já vai chamar a entrada das alianças. Aí entram as daminhas, né? A aliança pode ser em almofadinha, pode ser na própria Bíblia, sabe aquele marcador? Sim, que é uma fitinha, a gente costuma amarrar as alianças ali, fica bem interessante. Pode também ser no pombinho. já o céu é o limite, viu? Não tem nada de um baúzinho, uma caixinha de joias. E tem também quem opta por não serem as crianças que vão levar, mas os avós. Você já viu? Não. Fica super emocionante, muito bonito. Os noivos que têm os avós vivos, né? É super legal incluí-los na cerimônia. Fica muito emocionante. Eles levariam as alianças. Fica bem bacana. Faço sempre. Fica uma bem dica pra bonito. você aí de casa, ó. Os avós tá levando aliança. E já tive noivos que, Eva, não tenho mais os avós, infelizmente, eu não tenho criança, não tenho nada. Ele põe a aliança no bolso, não tem entrada dessa aliança. Não tem perigo de perder. Mas assim, o casamento não tem que ser a cara dos noivos. Então, se não tem ninguém, põe a aliança no bolso e faz o momento, não precisa ter uma entrada pra isso. Faz um momento que com certeza vai ser abençoado do mesmo jeito. Adorei, Vamos deixar pra semana que vem, nós vamos falar sobre pais, né? Isso. Às vezes a entrada do pai, às vezes o pai é separado, nossa, é complicado, gente. Às vezes tem filho que vai casar e já fica pensando, ai meu Deus do céu, vou ver minha mãe vai estar com outro, meu pai com outro, e aí eu vou entrar com meu pai, eu vou entrar com meu padrasto. Pais que não se falam, eu me dou mais bem com meu padrasto do que com meu pai. Você vai... Tem bastante assunto. Vamos deixar para outro dia, Vamos sim. Mas aí o seu trabalho, onde te encontra?
Vamos lá. Eu tô no Facebook, né? Eva Del Bianco Assessoria Cerimonial. Passa lá curtir a minha página. Tem o meu site também, www.evadelbianco.com.br. Agora tá com uma parte nova lá, que são os depoimentos. Passa lá pra dar uma olhadinha. As noivas que já casaram comigo, que deixaram uma mensagem super carinhosa lá pra mim. E tem o meu telefone também, que é 996240474. O nosso próximo assunto vai ser sobre paz. Combinado. Tá bom? Até Combinado? lá. Tá? Obrigada, Sol. Obrigado você, eu te espero. Combinado. E convidei, eu quero falar só das coisas novas do curso que você foi fazer. Isso, combinado. Eu vou né? anotar tudo, a gente vai conversar sobre isso. A gente vai falar isso. Tem muita coisa, minha amiga, pra falar nesse quadro aqui, Realizando Sonhos. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Yeah, I know it's hard to remember the people we used to